Boa noite a todos, meu nome é Rafael, vamos dar sequência aí na nossa disciplina de Direito Administrativo e essa aula aí vai cuidar dos tópicos da unidade 2, que tem por objeto central a organização administrativa do Estado. Agradeço aí a presença dos alunos e hoje a gente tem uma sequência aí talvez alongada de tópicos, mas eu gostaria de destacar os principais conceitos e endereçar já qual seria a nossa grande reflexão, qual seria a questão que nos atormenta e que podem, a grande questão que vai orientar o nosso estudo. Então eu vou apresentando aqui os tópicos de modo que os conceitos sejam apontados e esses conceitos devem ser utilizados para a nossa reflexão final. Então, só lembrando que na unidade 1 nós conhecemos aí dos princípios do regime jurídico administrativo. Em especial, nós debatemos como os princípios que estão de forma sintética no caput do artigo 37 da Constituição, quais sejam a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, orientam toda a ação do Estado. Então, a partir da singeleza desse dispositivo, a gente compreendeu que esses princípios são princípios fortes e que orientam toda a ação legislativa e executiva do Estado brasileiro. Na unidade 1 também compreendemos que esses princípios atuam em conjunto, ou seja, a violação de um princípio acaba acarretando a violação de outros princípios. E na nossa atividade nós compreendemos que esses princípios eles podem ser ampliados e apresentados em novos termos, como foi feito na recente alteração legislativa que apresentou novos princípios orientadores à administração pública. Esses novos princípios nada mais são do que uma densificação, ou seja, uma especificação dos princípios já colocados pela Constituição Federal. Então é nesse sentido que a gente vai fazer o estudo da unidade 2, também compreendendo que a ordem jurídica e o Estado de Direito que nós temos, ele vai se alterando ao longo do tempo. Então nós não temos uma organização administrativa fixa ou a melhor organização administrativa ou uma organização administrativa ideal que nós temos em mente ou em teoria e pela qual nós vamos lutar ou procurar encontrar na realidade. Nós sabemos que o Estado é uma construção histórica, política, econômica e histórica, e ela se altera. A organização administrativa nada mais é do que essa transformação constante. Então, como um pressuposto da nossa unidade 2, nós devemos sempre considerar a história do Estado brasileiro, seja nos momentos pretéritos do Brasil colônia, imperial ou no Brasil república, passando pelas suas diferentes fases. E lembrando que esse Estado ele vai se alterando ao longo do tempo, conforme se alteram os paradigmas predominantes sobre o que é o Estado. E mais do que isso, conforme as forças políticas e econômicas vão se alterando, a organização do Estado brasileiro também vai se alterando. E é esse o grande recado e a grande questão dessa unidade 2. Compreender como que o Estado brasileiro se altera. Para isso a gente deve voltar às nossas perguntas fundamentais. Qual é a finalidade do Estado? Quais são os objetivos do Estado brasileiro? Então sempre a gente precisa retornar ao artigo 3º da Constituição para compreender qual é o Estado que nós queremos, qual que é o objetivo do Estado, para que existe o Estado. Esse artigo 3º tem vários princípios orientadores e o mais emblemático de todos talvez seja a diminuição das desigualdades econômicas e sociais no Brasil. Portanto, uma finalidade básica, existencial do nosso Estado é a diminuição das desigualdades. E que, portanto, isso nos remete à pergunta sobre qual o tamanho de Estado. Se o Estado tem por objetivo essa redução das desigualdades, certamente a gente não está falando de um Estado liberal clássico diminuto.
mas de um Estado que promova políticas públicas e que tem um aparato administrativo condizente com o seu objetivo. Então, o Estado, ou de forma mais específica, a organização administrativa, se torna instrumento, meio para o objetivo, para a finalidade almejada, qual seja a diminuição das desigualdades. Lembrando, mais uma vez, a conexão entre as políticas públicas e os direitos fundamentais. As políticas públicas são instrumentos para a realização de direitos fundamentais. Então, mais uma vez, o artigo 6º da Constituição é importante para nós sabermos que o direito à saúde, à previdência, à assistência, ao lazer, ao trabalho, à segurança, são direitos fundamentais que orientam e vinculam a ação do Estado. Portanto, o Estado existe para a promoção desses direitos fundamentais. Logo, para entender a organização do Estado brasileiro, a gente precisa refletir sobre essas questões, e essas questões permanecem ao longo desta unidade. Agora, nós, de forma mais técnica, precisamos compreender uma diferenciação básica, que é a diferença entre órgão e pessoa. Para o nosso estudo, órgão vai ser uma fração dentro do Estado, prevista em lei, e essa fração reúne um conjunto de competências legais. Porém, essa fração órgão, ela não tem uma autonomia, não tem o que nós chamamos de personalidade jurídica. Portanto, no primeiro momento, o Estado ele é formado por frações, por órgãos, e esses órgãos são internos a uma estrutura administrativa maior. Portanto, os órgãos não têm autonomia, não têm personalidade jurídica. Coisa distinta é o termo pessoa, que no nosso sistema jurídico a gente tem pessoas naturais e nós temos as pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas podem ser de direito público ou de direito privado. Portanto, é importante a gente não confundir órgão com pessoa. E aí é algo assim precioso, mas que denuncia quando alguém tem conhecimento técnico de quem não tem conhecimento técnico sobre a organização administrativa, que é confundir um termo por outro, ou chamar pessoas administrativas de órgãos, ou chamar órgãos como se fossem pessoas. Lembrando que, de forma bem direta para nós, os órgãos administrativos são internos à administração pública, não têm personalidade jurídica. E as pessoas, que nós vamos detalhar mais à frente, são as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, não dá para a gente confundir pessoa com órgão. Lembrando que o órgão sempre é dependente e hierarquicamente submetido a uma instância superior maior. E a pessoa tem uma autonomia, porque tem uma personalidade jurídica, portanto tem vida própria. Lembrando que no nosso sistema brasileiro, que se organiza num arranjo federativo, nós temos as esferas federativas, a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal. Cada uma dessas esferas compõe uma unidade autônoma, uma pessoa, uma unidade com poderes previstos na Constituição. Lembrando que os órgãos executivo, legislativo e judiciário são órgãos internos à esfera federativa. Portanto, nós precisamos sempre compreender como uma malha, como uma matriz, em que nós temos poderes constituídos, legislativo, executivo e judiciário, cada qual com as suas competências previstas em lei, junto às esferas federativas, União, Estados e municípios. Então, que, portanto, a gente precisa saber identificar o que é órgão e pessoa municipal, o que é órgão e pessoa estadual, o que é órgão e pessoa federal. Esses órgãos e pessoas estão vinculados ao poder legislativo, executivo ou judiciário. Essa é a matriz
que nós vamos precisar identificar ao longo desse estudo da unidade 2. Vocês devem ser capazes de compreender e identificar se é órgão ou pessoa, se é da União, do Estado ou do município, ou se é do Poder Legislativo, Executivo ou Judiciário. Tudo bem? Como eu disse, esses são pressupostos, fundamentos básicos. A organização administrativa, propriamente, ela se organiza em dois grandes processos. O que a gente chama de um processo de descentralização, em que o Estado uno se fraciona em órgãos, ou seja, constitui órgãos e, como por definição, são órgãos internos. Então, a União se fraciona, no primeiro momento constitucional, em órgãos autônomos, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Depois, um segundo momento, o órgão Poder Executivo vai, por meio de descentralização, por meio de desconcentração, criar órgãos internos, da mesma forma que o Poder Legislativo pode criar por desconcentração órgãos e o Poder Judiciário também. Coisa distinta é o segundo processo que nós chamamos de descentralização, em que nós vamos criar pessoas jurídicas. Quais? Autarquias, fundações, empresas estatais. Então, a União pode, por meio do processo de descentralização, criar autarquias, empresas, fundações. Ou pode, por meio da desconcentração, criar novos órgãos. Lembrando que a descentralização, a criação de pessoas, e também o processo de desconcentração deve observar o princípio máximo da legalidade. E o princípio da legalidade para nós, aqui na unidade 2, é uma previsão legal. Ou seja, nós precisamos de uma previsão legislativa da existência de órgãos e de pessoas administrativas. Então a gente vai detalhar, sempre que a União quiser criar uma empresa, uma estatal, uma autarquia, precisa aprovar uma lei prevendo a existência dessa estatal ou dessa autarquia. Da mesma forma, quando a União quiser criar um novo órgão, uma nova repartição, ministério, gerência, superintendência, precisa fazer constar de uma lei. Então, sempre a gente precisa do fundamento legal para a criação de órgãos e para a criação de pessoas administrativas. Lembrando que essa previsão que está colocada na Constituição destinada à União também se aplica aos estados e municípios. Então, municípios e estados, quando queiram alterar, criar órgãos ou criar autarquias, fundações, empresas, precisam de uma lei específica. Porém, há uma permissibilidade na nossa Constituição que o artigo 84 autoriza o chefe do Executivo extinguir órgãos quando vagos, extinguir quando hipóteses em que não for previsto em lei. Então, sempre lembrando que se o Poder Executivo criou um órgão, não pode os legislativos simplesmente vir e eliminá-lo ou criar novos órgãos para o Executivo. Lembrando que no nosso sistema a gente tem uma reserva administrativa, qual seja, apenas aquele poder pode propor mudanças na sua própria organização administrativa. Por isso que o Poder Executivo encaminha ao Legislativo uma proposta de organização administrativa, o Poder Judiciário vai encaminhar uma outra proposta e o Executivo tem o seu decreto legislativo para organizar a sua própria estrutura interna. Lembrando que os poderes devem manter a independência e a harmonia, ou seja, um poder não pode interferir na organização administrativa do outro, ainda que o processo legislativo seja composto por executivo e legislativo, mas a proposta inicial da organização administrativa do Poder Executivo deve ser
da própria estrutura, do próprio chefe do executivo. Sempre que a gente falar de administração direta, nós estamos falando de um conjunto de órgãos que estão vinculados de forma hierárquica. Então, os órgãos sempre vão ter aquela estrutura piramidal em que nós conseguimos identificar órgãos inferiores subordinados a órgãos superiores até o ápice, seja a presidência da República, a governadoria do Estado ou a prefeitura municipal. Portanto, a administração direta ela é composta por órgãos, e todos os órgãos, por definição, os órgãos não têm capacidade de vida própria. Então, os órgãos são sempre inseridos dentro de uma estrutura hierárquica subordinada. Então, isso quer dizer que os atos do órgão inferior podem eventualmente ser revisados pela instância superior, ou a instância superior pode nomear ou definir os caminhos da função administrativa do órgão inferior. Isso é muito importante para nós, porque essa distinção é que separa a administração direta da administração indireta, em que, em vez de uma hierarquia, nós vamos ter um vínculo de supervisão, em que o poder, por exemplo, o Poder Executivo Federal, mantém uma supervisão sobre as estatais, sobre as fundações públicas, sobre as autarquias federais. Essa supervisão importa, por vezes, a manutenção financeira, ou seja, destinação de orçamento, indicação de dirigentes, mas os atos internos às autarquias, fundações estatais não estão hierarquicamente submetidos a um órgão do Poder Executivo. Então, a gente precisa sempre diferenciar isso, porque a administração indireta ela é composta por essas pessoas jurídicas. Autarquias, fundações, empresas estatais são pessoas. E é ilógico a gente pensar que uma pessoa estaria submetido a um órgão que não é pessoa. Então, a solução jurídica encontrada é que a lei que vai criar essas pessoas estabelece um vínculo de supervisão entre essas pessoas e o ministério correspondente. Por exemplo, no nosso caso, que a gente tem uma fundação educacional, a UFOP, que se revestiu como uma fundação, está vinculada ao Ministério da Educação, não por hierarquia, mas por supervisão. Então, a lei que constituiu a universidade estabeleceu a existência desse vínculo e que, portanto, a universidade permanece vinculada ao Poder Executivo porque a lei assim o definiu. Mas os atos internos à universidade, internos a essa fundação, devem ser resolvidos apenas internamente, não podem ser revisados por uma autoridade que está, por exemplo, no MEC ou numa secretaria federal. Enfatizamos mais uma vez, para a criação de pessoas jurídicas, a gente precisa de uma lei. Isso nos leva ao segundo momento. Se a gente pretender extinguir uma pessoa jurídica, a gente precisa de uma nova lei autorizando a extinção dessa pessoa, o que comumente é chamado de privatização. Lembrando que privatização é um termo técnico, as pessoas utilizam isso para tudo e qualquer caso em que o Estado vai extinguir pessoas da sua administração indireta. Lembrando que nós temos certas funções exclusivas do Estado que precisam ser executadas ou por órgãos ou por autarquias e fundações. No campo da ordem social, nós temos algumas funções que não são exclusivas, como, por exemplo, educação ou saúde. Nesses casos de funções não exclusivas, a gente poderia adotar arranjos diferenciados. Nós poderíamos criar um órgão, uma secretaria, um ministério, poderíamos criar uma autarquia ou uma fundação, ou mesmo uma empresa.
E no caso da ordem econômica, nós temos a previsão de que o Estado pode intervir no mercado, seja para, prestar um serviço público diretamente, ou para equilibrar a demanda, ou para explorar uma atividade que o mercado não faz de forma regular. Então, para esses casos em que o Estado precisa intervir no mercado, porque o interesse público assim o exige, o Estado vai utilizar empresas estatais, que podem ser empresa pública, quando é 100% pública, como a Caixa Econômica Federal, ou sociedades de economia mista, como, por exemplo, um Banco do Brasil, uma Petrobras. Portanto, no campo da ordem econômica, ou seja, quando o Estado precisa intervir na ordem econômica, ele pode fazer de forma regular por meio de empresas estatais. Na ordem social, que são funções não exclusivas, e estou falando aqui de educação, assistência, previdência, comunicação social, o Estado pode utilizar tanto autarquias, fundações e, de forma excepcional, também empresas públicas. O que nós não vamos encontrar é que, para as funções que são exclusivas do Estado, em que somente o Estado pode fazer, nós vamos ter apenas órgãos ou autarquias em fundações, porque geralmente o arranjo de empresa não é adequado para a execução de funções exclusivas do Estado. Aqui nessa aula eu não vou detalhar cada uma dessas pessoas, autarquias, fundações ou empresas, mas é importante que a gente distinga alguns pontos que são essenciais, quais sejam. Qual é a forma de criação e extinção dessas pessoas, como eu avisei, por meio de lei. Segundo, qual é o regime de financiamento dessas pessoas? A gente tem um regime de financiamento via orçamento, principalmente de autarquias e fundações, e um regime de independência para empresas estatais que conseguem gerar caixa, conseguem gerar concorrência no mercado e gerar valor, por exemplo, como o Banco do Brasil ou Petrobras. Lembrando que o regime jurídico dos servidores públicos podem ser um regime estatutário nessas fundações e autarquias, e nas empresas o que nós vamos encontrar é o regime de emprego público. Tudo bem? É importante a gente diferenciar isso. E lá no nosso material vocês vão encontrar outros apontamentos que conseguem diferenciar a autarquia de fundação, de empresa e das empresas estatais. Lembrando mais uma vez, a gente não pode chamar a autarquia de empresa, da mesma forma que a gente não pode chamar uma sociedade de economia mista de fundação. Então tenham cuidado na utilização desses conceitos para não misturar um conceito com o outro. Mas, para além dos órgãos e das pessoas que nós estudamos como administração direta e administração indireta, nós temos, nos últimos tempos, a existência de novos vínculos, em que o Estado se vincula ou cria parcerias com a sociedade civil. Não vamos utilizar aqui de forma equivocada o termo parceria público-privada. Parceria público-privada é um regime jurídico especial de concessão de serviço ou de obra a um particular e tem uma lei específica que cuida das PPPs, das parcerias público-privadas. O que nós vamos encontrar no marco regulatório das organizações da sociedade civil é o conjunto de instrumentos de parceria entre o Estado e a sociedade civil para a promoção da ordem social. Mais uma vez, é importante que a gente compreenda esse conceito de ordem social que está prevista na Constituição Federal. Para isso, a gente entende que o Estado está obrigado a fornecer certos bens e serviços, principalmente saúde, educação, previdência, assistência, comunicação, mas não é um campo exclusivo do Estado. Então, nós temos todo um campo público não estatal em que organizações da sociedade civil atuam na promoção de direitos fundamentais
Também, para esse campo público não estatal, nós temos instrumentos de parceria previstos nesse marco regulatório. Então, sempre que a gente ouviu falar de associação, de ONG, de OCIP, de organização social, a gente deve se valer dessa lei, além das outras indicadas no material, para que a gente conheça que há a possibilidade de firmar parcerias entre o Estado e essas organizações com o objetivo de atender o interesse público. Assim, a gente não fica restrito apenas à promoção de políticas públicas por meio da criação de órgãos ou de autarquias ou fundações. Nós podemos gerir e promover políticas públicas por meio desses novos vínculos, seja com organizações sociais, com OCIPs, com entidades da sociedade civil. Então é importante que vocês conheçam e saibam que, para a promoção dos direitos fundamentais, que eu expus lá no primeiro tópico do nosso estudo, as políticas públicas podem se valer dos órgãos da administração pública, podem se valer das pessoas da administração pública indireta e também das parcerias previstas neste marco regulatório. Tudo bem? Até aqui? Com esse panorama, a gente precisa enfrentar problemas contemporâneos. Então, uma primeira questão que eu apresento e gostaria que vocês desenvolvessem no nosso fórum e nas atividades é conhecer a atual organização administrativa do Poder Executivo Federal, que está na medida provisória 870. Então, é necessário para essa unidade, para compreender os conceitos, que vocês leiam essa medida provisória e identifiquem os órgãos, as autarquias, as fundações, as empresas estatais. E compreendam os vínculos hierárquicos e os vínculos de supervisão. Então, lendo essa medida provisória, que tem a previsão legal da Organização Administrativa Federal, vocês vão poder testar os conhecimentos. Basta ler a lei? Não. Antes de ler a lei, vocês vão ler os tópicos de estudo, ler um manual de direito administrativo para reforçar os conceitos que eu apresentei, e depois vocês vão ler essa medida provisória identificando os conceitos apresentados nesta unidade 2. A segunda questão que eu apresento a vocês é refletir sobre arranjos administrativos que nós chamamos de conselhos, que é uma especificação do princípio democrático em que o Estado deve se abrir à participação direta da sociedade civil, como dedução direta do parágrafo único do artigo 1º da Constituição, que diz claramente que todo poder emana do povo e que, portanto, o povo, enquanto sociedade civil, vai participar dos negócios públicos, como por meio da eleição, ou seja, escolha dos dirigentes, e também nas formas da democracia participativa. E uma das formas é por meio dos conselhos. Em 2014, após uma longa tradição, nós consolidamos um marco sobre a participação social nesses conselhos, para além das várias leis que criaram conselhos de participação social dentro do Estado. O que acontece nesse ano de 2019 é a tentativa exatamente de extinção desses conselhos. Então, a primeira questão, é possível extinguir conselhos por meio de decreto? Essa é uma primeira questão. Segundo, a extinção de conselhos está de acordo com os princípios estudados na unidade 1 dessa disciplina? Essa é uma grande questão. Para isso, não basta, mais uma vez, ler os decretos. Vocês precisam recuperar os conceitos, compreender claramente os princípios estudados na unidade 1 e avançar na leitura e reflexão crítica desses decretos. Como esses decretos atendem os princípios públicos e como eles utilizam os conceitos dessa unidade 2, ou seja, conselho é um órgão ou conselho é uma pessoa?
Os conselhos podem ser criados por lei, por decreto? Podem ser extintos por lei, por decreto? Qual que é o caminho necessário? E, por fim, como esses conselhos se inserem dentro da administração pública direta e indireta, ou seja, os conselhos estão dentro da administração pública direta? Identifiquem. Os conselhos participam dos órgãos das pessoas administrativas, autarquias, fundações, empresas estatais, têm conselhos de participação social? O que isso corrobora ou não para o objetivo que a gente colocou lá no primeiro tópico, que são os objetivos inscritos no artigo 3º. Em suma, como esses instrumentos legais contribuem para realizar os direitos fundamentais e os objetivos colocados pelo artigo 3º da Constituição. Essa é a grande reflexão que eu gostaria que vocês fizessem e apresentassem no nosso fórum e ampliassem esse debate. Então, eu termino aqui a nossa apresentação, aí eu vou passar a fala para vocês apresentarem eventualmente dúvidas ou questionamentos. Mais uma vez indago se há dificuldades na compreensão dessa unidade 2 ou da unidade 1, ou dificuldades gerais na própria condução da disciplina. Então, gostaria de ouvi-los, Vanessa e Luciano. Se desejarem, podem utilizar também o chat aqui ao lado. Só para saber se vocês estão aí, deixa eu testar o chat de novo. Boa noite a todos. Luciano e Vanessa, vocês me ouvem? Obrigado, Vanessa. Valeu, Gilberto. Enquanto vocês não se manifestam, vou convidá-los mais uma vez a postarem as dúvidas no nosso fórum, porque lá no fórum a gente pode compartilhar com os colegas também as dúvidas e as respostas que eu vou dando ao longo da disciplina. Sempre que eu apresento a unidade, eu convido vocês a fazerem um percurso de estudo. Então, só relembrando, a gente tem um material no Moodle, a recomendação de leitura de um manual de direito administrativo, esta aula, em que eu reforço os conceitos, e as questões que eu coloquei lá no fórum e que também serão objetos da atividade de avaliação. Então, é necessário passar por esse percurso de estudo para que vocês possam ampliar o repertório teórico de vocês na compreensão do Estado. Sempre lembrando que para a unidade 2 a gente está pressupondo os conhecimentos da unidade 1. Então, é esperado que vocês utilizem mais uma vez os princípios gerais da administração pública para resolver os problemas da organização administrativa do Estado brasileiro. Dúvida, Vanessa, Luciano, como vocês têm estudado, quais são as dificuldades que vocês têm enfrentado em relação ao material, às aulas, às questões, às atividades? Gostaria de ouvi-los. Sim, só relembrando, na atividade 1, nós apresentamos uma reflexão de que os princípios colocados no caput do artigo 37, eles vão para além daquele dispositivo constitucional. Então, quando eu apresentei que nós temos novos princípios para a administração pública, no decreto-lei que regulamenta o direito brasileiro como um todo, eu tentava fazer com que vocês percorressem esse caminho, da Constituição até a lei. Para fazer esse percurso, era para que vocês compreendessem que os princípios colocados no caput do 37
também estão presentes nesse decreto-lei, que inicialmente é um decreto-lei lá da década de 40, mas que foi atualizado em 2018. Quando esse decreto-lei foi atualizado em 2018, os princípios da legalidade, publicidade, moralidade, eficiência foram também atualizados. Então eu esperava que vocês, utilizando os conceitos do caput do artigo 37, ou seja, compreendendo a complexidade desses princípios, olhassem para essa atualização legislativa de 2018 e compreendesse que os princípios eles sempre devem ser lidos em conjuntos, ou seja, os novos princípios apresentados na lei de 2018, eles consubstanciam, eles dão mais densidade à legalidade, mais densidade à eficiência, à moralidade, à impessoalidade. Então era essa reflexão que eu aguardava de vocês. Nada de ficar tentando encontrar respostas assim, a nova lei ela diz isso, ou desdiz, ou é contra a Constituição, ou é a favor da Constituição. Não. A reflexão esperada é que vocês percebessem a conexão entre os princípios e essa nova atualização de 2018. E aqueles princípios certamente serão objeto de outros debates futuramente, porque uma vez apresentados, eles vão ter várias repercussões na administração pública cotidiana e também nos conflitos judiciais. Luciano, tudo bem? Então, sem mais perguntas, eu vou encerrando aqui, agradecer mais uma vez ao Gilberto pelo acompanhamento e reforçar a importância de que vocês postem dúvidas no nosso fórum para que a gente possa ampliar esse debate e compreender quais são as dúvidas reais que vocês estão enfrentando no estudo. Então, antes da atividade de avaliação, aguardo essas dúvidas para que a gente possa elucidar e ampliar também a compreensão desses conceitos. Então, agradeço mais uma vez a presença e até a próxima. Até!